O vídeo de hoje é um pouco diferente porque muita gente me escreveu perguntando a minha opinião sobre a tentativa de censura de uma vereadora do PL, sempre o PL, de Santa Catarina, sobre a obra Capitães da Areia de Jorge Amado. Então eu resolvi fazer um vídeo em vez de ficar respondendo individualmente. Primeiro, vamos entender exatamente o que aconteceu. A vereadora Jéssica Lemione, da cidade de Itapuá, no norte de Santa Catarina, pediu a retirada dos exemplares dos volumes de Capitães da Areia das escolas públicas de Itapuá, da cidade onde ela é vereadora. Ela alegou que o livro, entre aspas, romantiza o estupro e promove, entre aspas, apologia à criminalidade. Vamos por partes. Eu vi muita chamada na internet em geral e aqui no YouTube com o seguinte título: Santa Catarina quer censurar Jorge Amado. Primeiro, eu acho essa generalização que só quer ganhar likes, perigosa e irresponsável. Os catarinenses são um povo inteligente e não querem censurar Jorge Amado. Quem quer é só uma única vereadora, essa vereadora que eu me referi, que foi eleita apenas com 388 votos. Ou seja, ela não representa o povo do estado de Santa Catarina e pelo baixo de número de votos, nem sei se ela representa a população da sua cidade. A vereadora afirmou ainda que a classificação indicativa do livro, que segundo ela era para maiores de 18 anos, foi alterada para menos, para 13, se não me engano que ela falou, para ser lida por alunos do fundamental. Aqui já mostra bem que a vereadora tem bem pouco conhecimento, pois os livros no Brasil não têm classificação indicativa de idade, diferente do que acontece com filmes e games. Filmes e games têm próprio para tantos anos, etc. Então já começa por aí, ela já começa com uma mentira. Eu não chamo fake news, tá? É mentira. Então não poderia ter sido alterado o que simplesmente não existe, tá? Não existe classificação etária para livro. Quanto a romantizar o estupro, eu creio que a vereadora, se é que ela leu o livro, ela deve estar se referindo à cena em que o personagem Pedro Bala, realmente ele joga uma menina da sua idade, eles têm 15 anos ali, no areal e faz sexo anal com ela, pois ele percebe que ela era virgem, então ele faz anal. A menina se levanta e vai embora, o chamando de desgraçado. Claro, gente, isso foi um estupro? Sim, foi um estupro. Em seguida vem a reação de Pedro Bala. Vamos ler entre aspas, tá? Abre aspas. Primeiro ele ficou parado, depois deitou a correr no areal. Ia como se os ventos o açoitassem, como se fugisse das pragas da negrinha, e tinha vontade de se jogar no mar para se lavar de toda aquela inquietação. A vontade de se vingar dos homens que tinham matado seu pai. O ódio que sentia contra a cidade rica que se estendia do outro lado do mar, na Barra, na Vitória, na Graça, o desespero da sua vida de criança, abandonada e perseguida, e pena que sentia pela pobre negrinha, uma criança também.
Fecha aspas. Então vejam, percebam que ele disse que os ventos o açoitavam. Açoitava é bater, como se fazia com os escravos, né? Açoitar. Então perceba que imediatamente após o estupro, o personagem se arrepende. Não há nenhuma romantização. A palavra romantizada, no sentido que a vereadora emprega, ela vem do movimento do romantismo, que significa algo que é belo, fantasioso, inocente. O que não aconteceu nessa cena. Essa cena é uma cena que mostra o estupro e depois mostra o estuprador completamente arrependido. Mas talvez o que a vereadora tivesse em mente é que adolescentes não devam ler uma cena de estupro. Ora, a literatura, ela imita a vida e ela denuncia também os abusos dessa vida. Então, como professora que eu sempre fui, eu pegaria justamente essa cena e discutiria longamente com os meus alunos, mostrando como no século passado, que é quando se passa a história, né, no século XX, no começo dali, na primeira metade do século XX, a história, a violência contra a mulher já existia sem punição e faria uma relação com a situação atual, que não sei se vocês sabem, 160 mil crianças e adolescentes, de novo, vou repetir esse número assustador, 160 mil crianças e adolescentes foram estuprados no Brasil entre 2021 e 2023, só 2 anos, de acordo não comigo, gente, com o estudo da Unicef. Então não são números chutados, são números reais. E o pior é que nós sabemos que esse número deve ser muito maior, porque os estupros, normalmente, eles acontecem com adultos próximos à criança. Então, não são nem descobertos. Então, não ler, não falar sobre estupro, não prepara esses jovens a perceber uma situação perigosa e tentar fugir dela. Também mostrar, principalmente não apenas às meninas, mas aos meninos, adolescentes, a violência desse ato é preparar uma nova geração que provavelmente será melhor do que a de seus pais no que diz respeito ao feminicídio. Então, estupro tem que ser discutido em sala de aula, sim. É com essa discussão que deve ser levada constantemente para as escolas, juntamente com programas de educação para a não violência, que essa vereadora deveria se preocupar. Ela não deveria se preocupar em censurar a literatura, mas entender o que essa literatura está mostrando. O que me espanta é que a censura é sempre uma escolha dos conservadores e é uma fuga ridícula. Algo não deixa de existir porque não se fala nisso. Lembra aqueles casos, sempre me lembra aqueles casos de família que todo mundo sabe que o marido trai a esposa ou vice-versa, mas ninguém fala nada para manter as aparências. Ora, o mundo não é cor-de-rosa e quanto mais preparados os nossos jovens estiverem para enfrentá-lo, melhor. Temos que mostrar para as crianças quais são os sinais de que um adulto está com más intenções, ou até alguém da mesma idade. A vereadora também diz erradamente que Jorge Amado era um escritor comunista e que o livro era uma infiltração da esquerda nas escolas. Ora, se a vereadora tivesse estudado minimamente a biografia de Jorge Amado, ela saberia que o escritor, muito das décadas antes dele morrer,
Ele saiu do Partido Comunista e repudiou o comunismo. Não só Jorge Amado, vários escritores que eram do Partido Comunista, que eram a favor do comunismo, foram percebendo que o comunismo é um extremismo que não deu certo no mundo. Até a China, que até hoje a gente fala que é um comunismo, não é bem assim, né? Ela é uma economia de mercado aberta para o mundo. Um dia nós vamos falar de China aqui. O que Capitães da Areia faz é a crítica social, mostrando como a infância não pode ser abandonada pelos poderes públicos. Gente, isso não é ser de esquerda, é ter caráter, né? E mais uma vez, é uma excelente oportunidade de conversar em sala de aula com os alunos, mostrando e discutindo como todos podemos trabalhar juntos, unidos, para que as desigualdades sociais sejam cada vez menores em nosso país. Eu acho que não é interesse de ninguém, nem de direita, nem de esquerda, ver essa pobreza, essa miséria, gente passando fome. Aqui, novamente, a vereadora, ao invés de se preocupar em tentar censurar o livro, deveria apresentar projetos, que é uma coisa que esses partidos não fazem, que ajudassem o país, ajudassem as crianças pobres da sua cidade a não serem abandonadas e a terem as mesmas condições de qualquer criança. Repito, isso não é de esquerda, isso não é de direita, isso é uma obrigação daqueles que a gente elege, eles são nossos empregados. Enfim, eu não encontrei nada que validasse a ideia estapafúrdia dessa vereadora. Sua tentativa de censura demonstra seu completo despreparo, tanto literário como em termos educacionais. Pense como esse ato está carregado de preconceito sexual. Se fosse um livro da Agatha Christie, que descreve uma cena de assassinato, que é um crime muito mais grave, na escala dos crimes é o pior, né? A vereadora, muito provavelmente, ela não se importaria. Mas tudo que envolve sexo faz os conservadores tremerem e impede nossos jovens de estarem preparados, impede discussões sérias e enriquecedoras que os preparem para a vida. Então, é muito triste querer varrer as coisas para debaixo do tapete ao invés de enfrentá-las e fazer projetos de enfrentamento. Claro que quem me segue sabe que, se por um lado eu sou completamente contra censurar literatura, por outro eu acredito e defendo que pais e professores devam indicar livros adequados às faixas etárias. Então, como educadora, eu quero tranquilizar a população da cidade de Itapuá, em Santa Catarina, dizendo que Capitães da Areia, uma das obras mais importantes de Jorge Amado, também da literatura brasileira, pode e deve sim ser lido por adolescentes. E, por favor, quem estiver vendo esse vídeo, converse com seus filhos, com seus alunos sobre violência sexual e também violência de gênero. Nós só mudaremos a sociedade quando todos, homens e mulheres, adultos e crianças, adultos e jovens, desculpa, não é criança, adultos e jovens, repudiarmos qualquer tipo de violência. É isso, essa é minha opinião. Espero ter respondido a quem me perguntou. E se você quiser ler minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E deixa aqui embaixo o que você acha também de censura a livros. O que você acha que um vereador, um parlamentar que foi eleito com o nosso voto deveria estar fazendo? Um grande abraço.